Olá pessoal, tudo bem? Eu nunca esqueço do meu primeiro paciente. Meu primeiro paciente foi o seguinte: eu lembro que eu estava ainda testando a técnica, eu estava testando os atendimentos e eu atendi na APAE, trabalho voluntário. Eu lembro que eu fiz a sessão na pessoa, eu fiz a palpação. Na semana seguinte era um menino e esse menino falou: melhorei das dores, estou zerado da minha dor lombar de anos. E aí o que aconteceu? Eu virei para uma profissional, que é a Silvia, que é uma grande amiga minha, e eu falei: Silvia, não é possível. Como? Por que ele melhorou? Olha só o que eu estava colocando em xeque, o conhecimento da palpação, dessa troca de toque, dessa troca de informação que eu fiz na sessão com o paciente. Eu não acreditei que eu mesma estava ajudando, estimulando o corpo do paciente e ele sarou das dores de anos que ele tinha. Então, isso é um aspecto muito interessante. E se você não é terapeuta, se você não é médico, se você não é profissional da saúde que tem o toque, que trabalha com o toque, existe um aspecto muito interessante que a gente não sabe, que a maioria das pessoas não sabem, que é o seguinte: a gente vê através, por exemplo, da terapia crânio-sacral ou da microfisioterapia, do Psyche, o trabalho mesmo da cinesiologia aplicada, que é a base, é o seguinte: nosso corpo ele recebe informações através da mente do terapeuta. Então, aquilo que eu penso vai influenciar a mente do meu terapeuta, vai influenciar o corpo do terapeuta. Inclusive, por exemplo, a gente consegue, o que a gente faz? A gente coloca a mão na pessoa e eu imagino um estímulo que eu vou dar com a minha mente, ou vamos dizer que eu quero uma reparação, uma regulação do hipotálamo. O hipotálamo que controla todas as nossas emoções, a sede, o sono, o humor, controla todas as expressões das emoções e é um grande regulador, uma grande glândula aí no nosso corpo. Vamos supor que eu vou lá e coloco uma intenção com as minhas mãos de fazer o quê? De regular essa glândula. E o corpo do paciente vai responder regulando aquele paciente, aquela glândula. Então, o meu pensamento vai influenciar você, paciente. É dessa forma, por exemplo, que a gente consegue datar a sessão na microfisioterapia ou mesmo na cinesiologia aplicada, que algumas pessoas não entendem, acham que isso é um dom. Na verdade é uma alta percepção que a gente desenvolve com as mãos e com a técnica, uma sensibilidade que a gente faz. Provavelmente todo terapeuta competente ele vai saber fazer isso de forma correta e vai conseguir trazer informações das memórias celulares do corpo daquela pessoa. E isso, antigamente, se a gente falasse disso, eu lembro que há 10 anos atrás, isso era algo considerado como místico, como algo que não era possível, né? Isso aí é charlatanismo, isso aí não existe. E hoje a física quântica, né, a ciência moderna, ela prova todos esses aspectos, essas trocas de informação. Então, o que eu quero mostrar com isso? O poder que nós temos de comunicação de uma mente com a outra. Ou seja, aquilo que eu penso vai influenciar outra pessoa. E às vezes num ambiente, numa casa, numa família, às vezes a pessoa não fala nada para outra, mas a pessoa capta. Então essa captação ocorre porque ocorre uma troca de informação entre os dois corpos, entre as duas pessoas, tá? Então é importante você entender isso. E é importante também você saber o que você pensa, aonde você vai, com quem você anda, porque vai influenciar todo o aspecto das pessoas, os elementos à sua volta vão influenciar o seu corpo, tá? A intenção tem que ser positiva, a intenção das pessoas à sua volta tem que ser boa, senão vem uma mensagem suja, né? Vem uma mensagem um pouco distorcida e aquela pessoa capta, mas ela não sabe exatamente o que ela captou. E aí ocorre brigas, ocorre um monte de situações e existe isso, né? Existe a percepção extrasensorial que o nosso corpo, a gente tem os 5 sentidos, outros falam 6 sentidos, mas a gente tem 12 ou mais sentidos no nosso corpo que ainda não foi descoberto. Então a gente capta essas informações através de outros sentidos. E não estamos falando de religião, a gente não está falando de crença, nada disso, é algo que existe. Se você não sabe, por exemplo, existe a técnica da cinesiologia aplicada que funciona da seguinte forma: eu coloco a mão no paciente,
ou faço uma palpação, né, no paciente e eu pergunto, meu nome é, por exemplo, Tereza, meu nome não é Tereza, e eu faço uma força. Essa força eu não consigo manter, por exemplo, se eu falasse o meu nome é Roberta. Se eu falo meu nome é Roberta, eu vou manter o meu tônus muscular. Agora, se eu falo meu nome é Tereza, como essa crença ela não é verdadeira para mim, para o meu inconsciente, porque o meu nome é Roberta, aquilo que eu acredito, o meu músculo ele vai ocorrer uma fragilização. E isso, ou seja, o que acontece? O seu consciente, ele pode falar, por exemplo, que você é feliz, que você é saudável, mas se o seu inconsciente, a sua crença for de que você não é feliz, de que você não tá bem, que você não é próspera, que você não tá bem nas relações, ocorre uma distorção. E é aí que a gente entra, né, no trabalho, porque a gente consegue saber no seu inconsciente, através desses testes musculares que ocorre também na microfisioterapia, saber por que e da onde vem todas as informações, todas as memórias celulares, né, que a gente fala que tem uma camada aí no seu corpo e a gente vai fazendo o quê? A gente vai descascando essa camada, né? Então, tudo isso acontece por causa dessa magia, dessa troca de informação que existe. E a gente já tem que entender que isso não é místico, que isso é real, que isso acontece. E isso é normal, né? A gente tem que entender que isso é científico e muitas pessoas, né? A gente ajuda muitas pessoas a se curarem, entenderem seus processos psicológicos, seus processos emocionais, seus processos físicos, dores, situações de dor, por exemplo, que a pessoa tem 20, 30 anos e não sabe por que tem aquilo, e através dessa técnica, né, desse poder que a gente tem, maravilhoso, que a gente consegue liberar todo esse processo e a gente entender e o corpo desfazer e entrar no processo de cura, tá bom? Então, essa é o meu vídeo de hoje, essa é a minha dica de hoje. Se você gostou, compartilha, curta aqui e me fale aqui embaixo se você já sabia disso, se você já tinha uma ideia a respeito de que existe essa troca que é real, né? Essa troca ela acontece independente se você acredita ou não, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.